O Estreito de Hormuz tornou-se o cadinho de um confronto multidimensional entre os Estados Unidos e o Irão. Uma via navegável estreita, onde a segurança energética global, a doutrina militar e a projeção de poder regional convergem numa luta de altíssimas apostas com capacidade para redesenhar toda a ordem do Médio Oriente. O imperativo estratégico de Washington permanece inequívoco. Hormuz tem de permanecer aberto. O tráfego marítimo tem de retomar o seu fluxo normal, e o campo minado que a Guarda Revolucionária do Irão implantou sistematicamente neste ponto de estrangulamento crítico tem de ser limpo com máxima urgência e eficiência. Esta passagem estreita, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, por onde transitam normalmente cerca de 20 milhões de barris de petróleo bruto por dia, foi transformada numa zona de perigo ao longo dos últimos meses, à medida que o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica executava uma agressiva campanha de minagem com recurso a embarcações de ataque rápido do tipo Gadir, cada uma capaz de lançar entre 2 e 4 minas nas águas estratégicas do estreito. Os pontos de entrada, os corredores de saída, os troços intermédios, as passagens mais estreitas, as aproximações costeiras omanes e as rotas setentrionais que acompanham a orla iraniana foram todos semeados com minas dos tipos Muhammad III e Muhammad VII, criando um labirinto de engenhos explosivos tão extenso que até os próprios planeadores navais iranianos perderam o rastro de parte do armamento à deriva. Esta situação, por mais perigosa que seja para a navegação comercial, criou simultaneamente a justificação para uma das intervenções militares americanas mais decisivas da história regional recente. De acordo com declarações oficiais do Comando Central dos Estados Unidos, 90% do arsenal de minas pré-posicionado pelo Irão, o arsenal que Teherão havia preparado para uma eventual segunda fase de escalada na crise de Hormuz, foi sistematicamente destruído numa campanha coordenada que representa uma mudança fundamental no equilíbrio tático do estreito. O almirante Brad Cooper, o oficial mais graduado do CENTCOM a supervisionar as operações marítimas na região, confirmou perante comissões de fiscalização do Congresso que as forças americanas eliminaram 90% das 8.000 minas navais que o Irão mantinha em instalações de armazenamento em estado de prontidão. A aritmética desta operação é assombrosa. Com base nos números do almirante Cooper, Teherão perdeu aproximadamente 7.200 minas da sua reserva estratégica, um esgotamento massivo que altera fundamentalmente a capacidade da República Islâmica de ameaçar o encerramento da rota de trânsito petrolífero mais vital do mundo. No entanto, o verdadeiro significado estende-se muito além dos números brutos, porque aquilo de que a Guarda Revolucionária abdicou efetivamente representa a pedra angular de toda a sua estratégia de guerra assimétrica no Golfo Pérsico, a capacidade cuidadosamente cultivada de manter os mercados energéticos globais como reféns com recurso a minas navais relativamente baratas, mas estrategicamente posicionadas. A dimensão invisível desta campanha de atrito, a infraestrutura operacional que, em primeiro lugar, tornava possível a ameaça mineira do Irão, sofreu perdas igualmente devastadoras. As forças dos Estados Unidos não limitaram os seus alvos aos depósitos estáticos de minas, tendo sistematicamente caçado as plataformas e embarcações destinadas a lançar essas armas nas águas disputadas de Hormuz. Os dados que o almirante Cooper apresentou à Comissão dos Serviços Armados do Senado confirmam que um total de 161 navios pertencentes à Guarda Revolucionária e à Marinha Iraniana foram afundados nas águas do Golfo no decurso destas operações. Entre as embarcações destruídas encontravam-se plataformas críticas de lançamento de minas, as embarcações especializadas concebidas para libertar silenciosamente armamento letal nas rotas de navegação, a par de navios de apoio logístico que permitiam a sustentação das operações de minagem em toda a extensão do estreito. Esta dupla destruição, tanto das munições como das capacidades de lançamento, representa um golpe estratégico que mina fundamentalmente a doutrina de Hormuz, cuidadosamente construída pela Guarda Revolucionária. Durante anos, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica explorou uma vantagem assimétrica que lhe permitia ameaçar petroleiros avaliados em milhares de milhões de dólares, navios de guerra avançados
e toda a arquitetura dos fluxos energéticos globais, com recurso a minas relativamente baratas, lançadas a partir de modestas embarcações de ataque rápido. Um punhado de pequenos barcos poderia teoricamente fechar o estreito, desencadear subidas vertiginosas nos prêmios de seguros, induzir pânico nos mercados de matérias-primas e proporcionar a Teherão uma alavancagem substancial nas negociações diplomáticas. Esse cálculo foi agora fundamentalmente alterado. A esmagadora maioria do arsenal de minas do Irão foi destruída. Parcelas significativas da sua infraestrutura de produção foram eliminadas, e uma grande percentagem das embarcações que transportariam minas para o mar foi enviada para o fundo do Golfo. As minas navais remanescentes, limitadas em número e descoordenadas no lançamento, ou derivam aleatoriamente pelas rotas de navegação, ou aguardam em posições isoladas sem a cobertura sistemática que as tornava estrategicamente relevantes. Esta degradação abrangente, tanto dos arsenais como das plataformas, inflige um duplo golpe que condicionará severamente as opções de Teherão em relação a Hormuz. No horizonte previsível, iniciar qualquer nova operação de minagem em grande escala tornou-se exponencialmente mais difícil, mais custoso e mais arriscado para a Guarda Revolucionária. Tanto sob a perspectiva logística como militar, a célebre flotilha de mosquitos do Irão, o enxame de pequenas embarcações que outrora conferiu à República Islâmica uma influência desproporcionada sobre as águas regionais, vai perdendo progressivamente a sua eficácia operacional a cada semana que passa. Do lado americano, as operações de desminagem avançam com eficácia metódica. Os destroyers da classe Arleigh Burke, incluindo o USS Frank E. Peterson e o USS Michael Murphy, já transitaram pelo estreito apesar das ameaças iranianas e dos campos de minas ativos, demonstrando que as operações de liberdade de navegação não são meros compromissos retóricos, mas realidades operacionais sustentadas por uma substancial disposição para assumir riscos. Presentemente, navios de combate litoral, embarcações de contramedidas de minas da classe Avenger, helicópteros MH-60, equipados com sensores especializados de detecção de minas e drones subaquáticos avançados, como o MK-18, mantém um estado de alerta permanente em toda a área operacional de Hormuz. O objetivo estratégico dos Estados Unidos centra-se na transformação das rotas meridionais ao longo do lado Omani e de secções críticas dos principais esquemas de separação de tráfego em corredores de trânsito comprovadamente seguros. Os planeadores do Pentágono estimam que a limpeza completa de Hormuz, de todas as ameaças de minas, poderá exigir até 6 meses de operações sustentadas. Mas o estabelecimento de corredores de passagem seguros está a avançar consideravelmente mais depressa do que as projeções mais pessimistas sugeriam. Um número limitado, mas crescente de navios comerciais já pode realizar trânsitos controlados através das faixas desminadas. E essa capacidade aumenta de forma mensurável a cada semana. À medida que secções adicionais do estreito são certificadas para a navegação. Para além do objetivo imediato de restaurar o tráfego marítimo, esta campanha de desminagem oferece a Washington uma oportunidade para estabelecer uma presença sustentada nos pontos de estrangulamento críticos ao longo de todo o estreito. À medida que as operações de desminagem avançam setor a setor, a Marinha dos Estados Unidos pode posicionar forças em localizações estratégicas numa base permanente ou semi-permanente, criando a infraestrutura necessária para suprimir futuras provocações iranianas com velocidade e eficácia muito superiores às que os anteriores destacamentos episódicos permitiam. Áreas geográficas que a Guarda Revolucionária declarava outrora como linhas vermelhas. Zonas onde os navios de guerra americanos operavam com risco substancial estão a tornar-se cada vez mais acessíveis a embarcações de superfície e a sistemas não tripulados que operam sob sólidos paraquedas defensivos. Da perspectiva estratégica de Teherão, esta mudança não constitui menos do que uma derrota abrangente da doutrina de dominância assimétrica que a Guarda Revolucionária construiu ao longo de décadas de desenvolvimento focado. O Irão já não dispõe de arsenais de minas aos níveis anteriores. As suas plataformas de lançamento foram dizimadas e a dimensão psicológica da ameaça de Hormuz
talvez tão importante quanto a própria capacidade física, foi fundamentalmente minada. Durante anos, o regime iraniano explorou a propaganda interna que proclamava que Hormuz permanecia firmemente sob o controle da Guarda Revolucionária, uma narrativa concebida para reforçar a legitimidade do regime e projetar poder regional. Essa história tornou-se progressivamente mais difícil de sustentar, à medida que o regime se vê compelido a recorrer a canais diplomáticos e a oferecer concessões limitadas apenas para facilitar a reabertura das rotas de navegação que outrora afirmava dominar. Olhando para os meses vindouros, os objetivos de Washington parecem claramente definidos: limpar sistematicamente todas as minas remanescentes no estreito, alargar os corredores de passagem segura para acomodar volumes plenos de tráfego comercial e suprimir qualquer atividade residual de pequenas embarcações através de regras de empenhamento permissivas que permitam ação preventiva contra ameaças potenciais. Uma vez alcançados plenamente estes objetivos, o regresso de Hormuz à plena capacidade operacional para os fluxos energéticos globais torna-se simplesmente uma questão de execução e não de incerteza estratégica. O Irão, tendo perdido a maior parte da sua alavancagem em Hormuz, vê-se empurrado para uma postura cada vez mais passiva e defensiva, forçado a reagir às iniciativas americanas em vez de moldar o ambiente operacional de acordo com as suas próprias preferências. Embora o estreito permaneça o ponto focal geográfico da crise, o equilíbrio do controlo deslocou-se decisivamente em direção a Washington. Esta transformação carrega implicações que se estendem muito além da situação tática imediata. Com potencial para remodelar a infraestrutura energética do Médio Oriente, a dinâmica dos mercados globais de petróleo e a arquitetura de segurança regional mais ampla que tem definido o Golfo ao longo da última geração. O Irão, no entanto, não aceitou esta derrota estratégica sem tentar deslocar o confronto para domínios alternativos onde ainda retém capacidade. O regime continua a prosseguir estratégias assimétricas implacáveis, mobilizando diferentes instrumentos da sua caixa de ferramentas estratégica, enxames de drones e mísseis balísticos. A República Islâmica favoreceu historicamente abordagens completamente assimétricas durante confrontos militares, e a Guarda Revolucionária não demonstrou qualquer intenção de abandonar esta metodologia durante a crise atual. Para manter pressão sobre os Estados Unidos e forçar a aceitação das posições negociais iranianas, Teherão continua a enfatizar os seus substanciais arsenais de drones e mísseis, espalhando terror calculado por toda a região do Golfo através destes sistemas. A Guarda Revolucionária mantém milhares de drones de ataque unidirecional, incluindo o Shahed 136 e as suas diversas variantes, a par de mísseis balísticos abrangendo múltiplas categorias de alcance. A capacidade de produção iraniana atingia cerca de 10.000 drones mensais antes do conflito atual, e parte desta infraestrutura fabril permanece operacional apesar dos ataques cirúrgicos de que foi alvo. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica posicionou estas armas como substituto para a ameaça mineira degradada em Hormuz, uma nova forma de capacidade de ataque em enxame barata, concebida para sobrecarregar os sistemas defensivos por puro volume. Os enxames de drones, precisamente pelo seu baixo custo unitário, visam esgotar os dispendiosos interceptores de defesa aérea americana, como os mísseis Patriot e as munições antiaéreas avançadas, assediar navios de guerra que operam em águas confinadas e manter pressão constante sobre a infraestrutura petrolífera do Golfo. Nas semanas e meses que se seguiram à escalada, o Irão executou centenas de ataques com drones e mísseis contra instalações militares dos Estados Unidos, infraestruturas petrolíferas e infraestruturas civis nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, no Bahrein e no Catar. Vários ataques atingiram diretamente petroleiros, desencadearam incêndios em complexos de refinaria e causaram baixas civis nas capitais do Golfo. Estes ataques, combinados com a ameaça contínua de minas em Hormuz, mantiveram efetivamente os mercados energéticos globais como reféns durante um período prolongado, elevando os prêmios de seguros para níveis sem precedentes e forçando numerosas companhias de navegação a alterar completamente as suas rotas. Os estados do Golfo, no entanto, não absorveram estes ataques sem resposta.
A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos abandonaram a sua anterior paciência estratégica e executaram contra-ataques diretos contra território iraniano. As forças sauditas realizaram ataques aéreos sobre instalações de produção de mísseis e logística no interior do Irão, enquanto aeronaves emiradenses atingiram uma refinaria de petróleo de importância estratégica na ilha de Lavan. Embora estas operações não tenham sido reconhecidas publicamente em detalhe, alteraram fundamentalmente os cálculos de poder regional. As monarquias do Golfo, que durante anos tinham prosseguido políticas de acomodação face às ameaças iranianas, demonstraram agora a vontade e capacidade de conduzir retaliações diretas, neutralizando substancialmente a estratégia de intimidação de Teherão. A administração Trump operou em coordenação excepcionalmente estreita com os Emirados Árabes Unidos e com a Arábia Saudita ao longo de toda esta crise. O presidente Donald Trump tratou as preocupações de segurança do Golfo como interesses americanos fundamentais, mantendo o quadro de política de pressão máxima contra o Irão nas dimensões diplomática, econômica e militar. Washington aumentou a partilha de informações de intelligence com os seus homólogos emiradenses e sauditas, apoiou operações conjuntas de patrulha e sinalizou disponibilidade para endossar medidas potencialmente mais duras caso a escalada continue. A abordagem de Trump segue uma lógica clara. Hormuz permanecerá aberto ao comércio internacional e a ameaça iraniana de mísseis e drones será sistematicamente contida. Este quadro político encorajou os países do Golfo a adotar posturas mais proativas face à pressão iraniana. De acordo com avaliações provenientes de centros internacionais de análise estratégica, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita têm instado Trump a assumir uma posição ainda mais decisiva contra o Irão, defendendo que a República Islâmica deve ser suficientemente enfraquecida antes de qualquer resolução da crise, de forma a prevenir futuros ciclos de escalada. Apesar desta pressão abrangente, o Irão continua a mobilizar os seus restantes arsenais de drones e mísseis. Embora os comandantes da Guarda Revolucionária ainda invoquem o slogan propagandístico de que Hormuz permanece sob o seu controle, a realidade operacional revela que a alavancagem efetivamente remanescente de Teherão reside primariamente nos enxames de drones e nos mísseis balísticos. O regime tenta igualmente ativar redes de procuração no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, abrindo frentes adicionais através de entidades substitutas para dispersar os recursos americanos e aliados por múltiplos teatros de operações. Isto representa a metodologia estratégica clássica iraniana: evitar a guerra convencional direta enquanto se aumentam os custos do adversário através de numerosos sistemas de armamento baratos e difíceis de detetar, dispersos por um espaço geográfico alargado. As limitações desta abordagem, no entanto, estão a tornar-se cada vez mais evidentes. A superioridade aérea americana, os sistemas integrados avançados de defesa aérea operados pelos estados do Golfo e o apoio de intelligence proveniente de Israel reduziram coletivamente a taxa de sucesso dos ataques iranianos com drones e mísseis. Números substanciais de mísseis e drones em aproximação são destruídos durante o voo, e aqueles que penetram as redes defensivas causam tipicamente danos apenas limitados. Entretanto, a economia iraniana, já severamente tensionada pelas sanções abrangentes e pelos danos de guerra, enfrenta uma deterioração acelerada à medida que o regime consome continuamente estas armas. Uma vez que partes das instalações de produção foram destruídas por ataques cirúrgicos, a taxa de reposição das munições gastas abrandou consideravelmente. O Irão esgotou assim em grande medida a sua carta das minas em Hormuz, enquanto simultaneamente depleta os seus inventários de drones e mísseis a taxas insustentáveis. Esta erosão em ambas as frentes estratégicas está a forçar Teherão ao envolvimento diplomático, apesar da sua resistência retórica. Os Estados Unidos e os seus parceiros do Golfo estão a aumentar sistematicamente a pressão militar e econômica para compelir o Irão a uma resolução negociada. O conjunto de cartas jogáveis de Teherão diminui a cada semana que passa. A postura determinada americana, o papel cada vez mais ativo do Golfo e a capacidade em erosão da Guarda Revolucionária
indicam coletivamente que um novo equilíbrio de poder, fundamentalmente diferente, está a cristalizar em todo o Médio Oriente. A situação, no entanto, permanece muito mais complexa do que a simples aritmética militar sugere. A rápida degradação, tanto da capacidade mineira em Hormuz, como dos arsenais de drones e mísseis, conduziu Teherão a uma verdadeira encruzilhada estratégica. O regime iraniano confronta agora 3 caminhos básicos a seguir: capitulação total perante as exigências americanas, recuo tático controlado com preservação dos interesses fundamentais, ou a possibilidade mais perigosa, uma derradeira escalada de alto risco concebida para alterar fundamentalmente a equação estratégica. Até ao momento, o regime parece ter optado pela segunda opção, mas o custo desta preferência escala diariamente. O instrumento remanescente mais poderoso do Irão continua a ser a guerra indireta conduzida através das suas extensas redes de procuração em toda a região. Estes grupos assimétricos ainda funcionam como mecanismos relativamente baratos e morosos, que permitem ao regime projetar poder sem exposição direta. Estes procuradores, no entanto, já não demonstram a sua eficácia anterior. As operações Houthi, no Mar Vermelho, foram substancialmente suprimidas através de robustas intervenções de coalizão internacional. Os grupos de milícia iraquianos enfrentam um isolamento crescente devido à oposição pública interna iraquiana às suas atividades. A Carta dos Procuradores, à semelhança das opções de minas e mísseis, está lentamente a perder o seu valor. Outra ferramenta potencial envolve a diplomacia de risco nuclear. O Irão recorda periodicamente às audiências internacionais de que acelerou o seu programa de desenvolvimento nuclear e elevou os níveis de enriquecimento de urânio acima de 60% de pureza, aproximando-se dos limiares de qualidade para armamento. Isto representa a política de ambiguidade estratégica que o regime considera o seu mecanismo de seguro último. Esta carta, no entanto, corta nos 2 sentidos, porque avançar em direção à capacidade de armamento nuclear acarreta um risco substancial de desencadear uma intervenção militar muito mais severa por parte de Israel e, potencialmente, operações americanas diretas visando a infraestrutura nuclear. O regime procura alavancagem negocial ao sugerir proximidade ao limiar nuclear. Mas este ardil aprofunda simultaneamente o isolamento internacional e aumenta a probabilidade de ataques preventivos. A dimensão econômica representa talvez o ponto de pressão mais doloroso para Teherão. A crise prolongada, combinada com receitas de exportação de petróleo dramaticamente reduzidas, a arquitetura abrangente de sanções e o colapso econômico interno gerou uma séria crise de legitimidade para o regime. O rial iraniano atingiu mínimos históricos face às moedas fortes. A inflação oficial ultrapassa 40% e o poder de compra popular continua a erodir. Escassez de bens alimentares básicos e de combustível emergiu em várias cidades. Nestas condições, apesar das narrativas oficiais de vitória, os distúrbios internos crescem de forma constante. O potencial para uma vaga de protestos, semelhante às convulsões dos anos recentes, tornou-se o pesadelo primordial dos decisores iranianos. A questão fundamental permanece em aberto. Capitulará o Irão, em definitivo, perante a pressão americana? De acordo com avaliações de analistas militares, os indicadores atuais apontam para uma retirada controlada em vez de capitulação total. Enquanto o regime reconhece as perdas relativas a minas e drones em Hormuz, procura simultaneamente apoio diplomático e econômico limitado da China e da Rússia. Pequim parece disposta a desempenhar um papel mediador impulsionado pelas suas necessidades de importação de energia, enquanto Moscovo age com maior cautela dada a sua preocupação com a Ucrânia. Este duplo apoio proporciona a Teherão uma margem de manobra tática, mas não constitui uma salvação estratégica. Entretanto, o quadro da administração Trump, de acordo ou intervenção intensificada, continua a estreitar as opções iranianas. Washington aguarda passos concretos do Irão em direção a qualquer acordo de cessar-fogo potencial, incluindo a partilha das coordenadas precisas das minas remanescentes em Hormuz, a cessação dos ataques com drones e a reversão verificável das atividades de enriquecimento nuclear.
Em troca, propostas incluindo alívio gradual de sanções e autorização normalizada de exportação de petróleo permanecem sobre a mesa de negociações. A dinâmica regional está simultaneamente a alterar-se. Embora a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos tenham sinalizado interesse potencial em processos de normalização, ambos agem com maior assertividade à medida que observam a fraqueza iraniana, explorando o momento para garantir arranjos de longo prazo mais favoráveis. Esta pressão multicamadas tensiona o regime iraniano nas dimensões interna e externa em simultâneo. A resolução final da crise de Hormuz depende agora de muito mais do que apenas capacidades militares. A manobra diplomática, a sustentabilidade econômica, a estabilidade política interna e as alianças regionais em mutação operam como variáveis interligadas num sistema complexo. Embora o regime iraniano mantenha a sua retórica do eixo da resistência para audiências internas e regionais, os decisores reconhecem que as suas cartas estratégicas estão a diminuir rapidamente. Teherão enfrenta uma escolha binária: prosseguir uma retirada negociada, controlada para minimizar as perdas, ou tentar uma derradeira escalada de alto risco que poderia ter consequências catastróficas. Neste momento, a vantagem parece residir em Washington e nas capitais do Golfo. A reabertura completa de Hormuz e o restabelecimento dos fluxos normais de tráfego marítimo não constituem meramente uma questão de tempo, sendo potencialmente o prenúncio de um equilíbrio blisco-orientalista abrangentemente reestruturado. A rapidez com que o regime iraniano aceitará esta realidade emergente permanece a questão mais crítica para as semanas vindouras.